Olá, NP, boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão de quarentena? Me chamo Leonardo, atualmente sou membro do Emaús e atual coordenador da liturgia aqui do Pentecostes. E eu vim dar continuidade, a essa formação sobre as obras de misericórdias corporais. E trataremos sobre as últimas 4 hoje, que são dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Mas antes de propriamente dito falar sobre essas obras, eu queria dar um pouco da minha introdução. Eu sei que o Rodrigo já o fez, mas eu também queria talvez dar uma complementada e também ajudar nesse quesito. E o que eu refleti, sobre enquanto eu estava estudando sobre esta formação, é que muitas vezes a gente se preocupa em não errar, em não pecar, apenas se conter a não falhar com Deus, sabe? Mas isso não é o bastante para que a gente entre no reino dos céus, né? É preciso além disso, além das nossas obrigações. E aí que entra o amor, né? Não se conter em não não errar contra Deus, mas amar a Deus. E que forma melhor, de amar a Deus por meio do nosso próximo, né? Ele mesmo, Jesus Cristo, que nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é assim, uma via de muito valor. Então, a gente deve se utilizar de tais obras, para por meio delas poder alcançar o nosso grande objetivo na Terra, que é a santidade, né? E é como dizia São José Maria Escrivá, em Caminho, ele fala que todas as coisas desse mundo não são mais do que terra. Amontoa-as debaixo dos teus pés e estará mais perto do céu. É o tipo da coisa, né? Se a gente se utiliza dos meios que a gente tem aqui na Terra para alcançar essa santidade, a gente consegue, né? Não é fácil, a gente sabe que é um grande desafio, mas a gente consegue. E além disso, não se assegurar as coisas do mundo, as coisas temporárias, mas se agarrar às coisas eternas, as coisas que nos levam a Cristo e que nos levam à vida eterna. E além disso, além dessa questão de amar a Deus, eu também queria deixar muito claro que é muito necessário que se haja uma humildade, sabe? As obras de misericórdia são super importantes, isso ninguém pode tirar esse valor. Agora, se você se utiliza destas obras de misericórdia e tantas outras obras de caridade, enfim, para se para se fazer valer mais ou para querer se mostrar, seja para Deus ou para os outros, não adianta, entendeu? Não adianta você querer dar um esmola a um pobre, mas você só faz isso com o celular na mão, gravando e postando na internet, sabe? Esse não é o intuito. E é como diz, eu até anotei aqui, em Mateus 25, que diz que sempre que Jesus, fala que sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Então, assim, não importa se o outro sabe que eu estou fazendo um bem, que eu estou fazendo um ato de caridade, um ato de amor, porque quem mais importa está recebendo esse amor, que é o próprio Cristo. Ele, por meio da sua ação de caridade, por meio desse amor depositado no próximo, ele sente, ele sente esse ato, entendeu? Então se preocupe em amar a Deus e tocar a Deus, não ao próximo. Mas, claro, veja bem, eu não estou dizendo que é proibido, que é errado você expor na internet. Não, jamais. Agora, você pode fazer isso de forma a incentivar as outras pessoas, sabe? A fazer também o bem. Mas se você se utiliza desse meio somente para se valer, aí não é tão interessante. Mas enfim, essa era mais ou menos a introdução que eu queria trazer para vocês. E prosseguindo agora para propriamente dito as obras, vamos lá. A quarta obra de misericórdia corporal é dar pousada aos peregrinos. E estudando sobre isso,
né? Eu vi que antigamente essa questão de dar pousada aos peregrinos era uma questão até de vida ou morte, né? Porque naquela época não tinha, não tinham condições devidas, né, para os peregrinos. Condições que eu digo de higiene, condições de alimentação, de descanso mesmo. Então, assim, se eles não encontrassem de uma forma rápida, né, um abrigo, um local para se estar, para se estabelecer durante algum tempo, eles poderiam sofrer consequências muito graves, como a morte mesmo. E algo que me trouxe, que me veio à cabeça logo quando eu olhava essa obra de misericórdia, era a questão da JMJ, né? Como é necessária essa obra de misericórdia durante as Jornadas Mundiais da Juventude, em que uma cidade recebe um contingente que muitas vezes essa cidade não tem a condição de abrigar tantas pessoas, né, milhões de pessoas, e muitas pessoas também vão sem condições financeiras de se estabelecer em um hotel, em uma pousada, enfim, que possa alugar algum local. Então, como é importante, sobretudo, né, nesses eventos, né, que as pessoas realizem esse ato de caridade, esse ato de amor, de misericórdia para com o próximo, tendo em vista que ele está ali por um bem comum, né, que é a Santa Igreja, né, para receber o nosso Santo Padre e ouvir homilias, ouvir ensinamentos. Então, assim, como é importante, né, me veio muito essa questão da JMJ, e eu acho que é uma oportunidade ímpar de você realizar essa obra de misericórdia, né? E além disso também me veio muito Maria, né, a Virgem Maria, como uma forma de colo de mãe mesmo, sabe, de você oferecer ao próximo um colo acolhedor, um amparo que aquela pessoa necessita. E eu não falo nem só de colo assim físico, sabe, de oferecer um quarto para aquela pessoa se estabelecer, um alimento para aquela pessoa, mas de uma forma mais espiritual, mais psicológica talvez, daquela pessoa sentir meio que o coração aquecido, sabe esse sentimento de quando você recebe um carinho, recebe um ato de amor que sente o coração aquecido. Esse sentimento é muito rico e é muito importante, né, para que nos sintamos bem. Então, essa obra é mais ou menos isso. A quinta obra é assistir aos enfermos. E, e eu acho que o primordial, né, nessa obra de misericórdia, acho que a principal forma, na minha visão, de realizar essa obra é a oração, sabe? Assim como a gente tem um dever, eu diria, de rezar pela Santa Igreja Católica, de rezar pelo Papa, de rezar pelas almas do purgatório, rezar pelos doentes, né, ou enfermos, enfim, é super importante, é de suma importância, porque sempre vão existir, né, sempre vão existir doentes, seja na nossa família, seja no mundo, mas é muito importante que nós estejamos sempre em oração por estes, porque e se a gente tivesse consciência de quantas almas são salvas por meio da nossa oração, a gente nunca que deixaria de rezar por eles, pois é uma via de salvação muito rica, né, que Deus nos concedeu por meio da oração, né? E também me veio muito sobre a palavra a parábola do bom samaritano, né, que fez uma obra de misericórdia, deu assistência a um enfermo, né, aquele homem que havia sido humilhado, espancado, e muitas vezes essa atitude, essa obra vem de pessoas que a gente não espera, né, assim como o bom samaritano. E eu tenho certeza que por meio de uma obra dessa, a sua glória no céu, ela é elevada, sabe? Eu acho que a gente tem de ter essa preocupação de elevar a nossa glória diante de Deus, de mostrar a Deus por meio do nosso ato de amor. Claro, a gente nunca vai ser merecedor de, de, de louvores, de coisas do tipo, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas a nossa glória ela é elevada por meio dos nossos atos
E um ato, né, como esse de assistir a um enfermo é muito louvável, né? Porque aquela pessoa naquele momento, não só fisicamente, mas de tantos âmbitos, ela precisa de um amparo, ela precisa de um cuidado, né? Ela precisa de um ato de amor. E então, como é importante, como é necessário essa assistência aos enfermos. E a próxima obra de misericórdia é visitar os presos, né? Que é eu considero uma obra até um pouco delicada, né? Como se fazer isso, né, no mundo atual, e o porquê se fazer isso, né, no mundo atual. Mas a gente tem que lembrar, né, que apesar de todas as mazelas, né, de um criminoso, de um homem que se entregou ao mundo, que se entregou ao mundo, né, que se entregou ao mundo das drogas, ao mundo dos crimes, enfim, ele também é nosso irmão, sabe? A gente não tem que fazer essa distinção de valor, apesar de todas as suas mazelas, apesar de todas as suas manchas, ele também é nosso irmão. E aí a gente tem que pensar que Deus nos amou, né? Com todas as nossas mazelas, com todas as nossas manchas, Deus nos amou. Ele nos quis assim. E ele nos quis, na verdade, ele realizou o maior ato de amor possível por meio do seu Filho Jesus Cristo, se dando na cruz, por todos os erros que nós ainda cometeríamos, que nós cometemos até hoje, ele nos amou. Então, por que eu não posso amar aquele preso, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma tarefa muito árdua de você olhar para um preso e nele você conseguir destinar um ato de misericórdia, um ato de caridade. Eu sei o quanto é difícil, mas esse é o desafio, né? Essa é a obra de misericórdia que Deus nos convida a fazer. Ver naquele homem, naquele ser que se entregou ao mundo, uma oportunidade de enxergar lá no fundo do coração dele uma chama que precisa ser reacendida, na verdade, que precisa ser estimulada para crescer e para vigorar naquele coração um novo valor, um valor de amor, um valor de querer mudar, um valor de querer ser transformado pelo amor de Deus, né? Então, como é importante essa obra de misericórdia. Aí também me veio, enquanto eu estudava, ao caso do Papa João Paulo II, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas ele sofreu um atentado em meados dos anos 80, 84, algo do tipo, eu não estou lembrando agora. Mas ele sofreu um atentado terrorista, né? Foi baleado. E esse homem, obviamente, foi pego, né? Foi preso. E o Papa João Paulo II também teve cirurgias que foram bem feitas, né? De sucesso, que ele, claro, se curou. E que ainda assim ele foi visitar, né? O tal homem que o havia baleado, né? Tiveram uma conversa de aproximadamente 20 minutos, né? E assim, como é louvável uma atitude dessa, né? Poxa, imagina você, né? É até difícil de se imaginar, mas imagina você baleado por um homem, ou algum homem que dá um tiro em alguém da sua família, na sua mãe, no seu pai, enfim. E você vai lá e o visita na cadeia, né? E conversa com ele, e perdoa ele, né? Assim como o Papa João Paulo, então o Papa João Paulo II fez, né? Perdoou aquele homem, né? E conseguiu enxergar misericórdia. Então, assim, quem somos nós, sabe? Eu tô falando o que na época era um papa e hoje é um santo, né? Hoje é um santo. E não tenho dúvida que aquele ato de amor, aquele ato de misericórdia de São João Paulo II, com certeza foi algo que lhe elevou ainda mais, sabe? Na santidade. Então, quem somos nós, né? Para não fazer o mesmo? Quem somos nós para não desejar essa santidade, assim como São João Paulo II desejava?
E ele que se utilizava muito de Nossa Senhora, né? Ele até, eu até estava lendo e ele dizia, né, na sala de cirurgia, para que não tirassem o escapulário dele, né? E que bacana, né? Você mesmo ali sentindo dores, você sofrendo ali naquele momento, preocupação, né? Poderia até não sobreviver, mas ainda assim ele recorreu, né, à Virgem Maria, que claro, não o deixou na mão, certamente intercedeu por ele, e é mais um exemplo de como devemos ser devotos, né, à Virgem Maria também. Essa foi a obra sexta, né? E a sétima e última é a obra de misericórdia de enterrar os mortos, né? E aí você pode parar para pensar, mas por que é importante isso? Que misericórdia há nisso? E eu acho que o principal ponto para ser enxergado nisso é que o nosso corpo, apesar de carne e osso, ele é templo do Espírito Santo, né? Carregamos o Divino Espírito Santo conosco e, e isso é o que torna o nosso corpo valioso, sabe? Porque ele por si só ele não tem valor nenhum, né? O que importa em geral é a alma, né? Mas como o Espírito Santo ele vive, ele mora em nós, né? Então se torna um corpo muito valoroso aos olhos de Deus. Então deve sim ter um cuidado, um zelo por este corpo que durante toda uma vida aqui terrena foi conduzida pelo Espírito Santo, sabe? E aí eu também me veio muito a questão do José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus na época, né? Em que quando Jesus foi crucificado, ele foi até Pilatos, né? Pediu a permissão de Pilatos para que pudesse enterrar Jesus, né? O corpo de, na verdade não enterrar, né? Mas sepultar Jesus. E eu peguei essa história de José de Arimateia como uma referência para que tenhamos o mesmo zelo, né? José de Arimateia concedeu o túmulo dele, que era um túmulo que nunca havia sido usado, ele concedeu a Jesus para que Jesus fosse dignamente sepultado, apesar de todas as mazelas que ele tinha sofrido, toda a flagelação, a humilhação que ele havia passado. Ele deveria ter um descanso digno, né? Digno de um rei de fato. Então é essa referência que eu tomei de José de Arimateia como um exemplo, né? Tenhamos o cuidado, o zelo, o amor pelo corpo, assim como José de Arimateia teve pelo corpo de Jesus, que era o maior templo do Espírito Santo já existente, né? E, e é mais ou menos isso, né? Eu espero que tenham compreendido, né? Eu espero que a partir deste conhecimento, dessas formações que lhe foram passadas, vocês possam se utilizar dessas obras, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que não se esqueçam que por meio desses atos de misericórdia é aí que a gente pode ir se aproximando do nosso grande objetivo aqui na Terra, que é a santidade. Não se esqueçam, sempre buscar a santidade, nada senão somente a santidade. Um grande abraço, espero que estejam todos bem, com saúde. A oração nos fortalece e a missão nos espera. Um grande abraço.